Bom dia. Primeiro, desculpa o atraso. É só para não quebrar a tradição, que quebrar a tradição dá uma azar danada. Sejam bem-vindos à 17ª edição do Tamo Junto. Eu sou André Mascarenhas, da Arte Capital, vice-presidente do Sinapro Bahia. E hoje estamos recebendo Sullivan Bispo, ator, educador, humorista, é graduando em licenciatura de teatro pela Universidade Federal da Bahia e compõe o elenco dos programas Treme Treme e Férias em Família, do Multishow. É idealizador do canal Na Rédea Curta, interpretando o personagem Maninha. No Bando de Teatro Olodum, participou de espetáculos como A Paió, Uma Guerra que Não Acabou e o Infanto Juvenil Áfricas. Atua em Caiala, seu primeiro monólogo, e integra o grupo de teatro Queda, onde protagoniza a montagem baiana de Madame Satã, e o premiado musical Rebola. Atualmente, em Caiala, seu primeiro monólogo, integra o grupo de teatro Queda, onde protagoniza a montagem baiana de Madame Satã e o premiado musical Rebola. Também grava nesse momento o filme Na Rédea Curta, sob a direção de Ari Rosca e Glenda Nicásio. Como vocês podem ver, hoje a conversa promete. A vantagem é que se a gente precisar de ajuda, dá para chamar amanhã. Sullivan, vamos lá, vamos começar essa conversa. Sullivan, estamos aguardando só você aparecer aí. A solicitação. Mandar a solicitação para a gente entrar. Vamos ver aqui. Primeiro. Só aguardando o Sullivan conectando. Olá, bom dia, bom dia! Bem-vindo, amigo. Grande prazer estar com você aqui. Obrigado. Como estamos? Todos bem? Tudo em paz? Tudo em paz. Todos ansiosos por começar essa live. Isso é importante. Fico muito feliz pelo convite, ainda mais se tratando de um órgão tão especial para a Bahia, para a nossa terra, de engajamento, de produção, de aceleramento dessa comunicação que é nossa e que tem a nossa cara, né? Eu acho que é muito importante a gente exaltar os órgãos da nossa terra e que trabalham junto com os artistas da nossa terra. Eu venho dessa nova geração de artistas, eu tenho só 27 anos, me considero novo, um menino ainda, como diz minha mãe, mas a mãe sempre vai dizer isso. E eu acho que somar é sempre importante, muito especial. Legal. Falando da Bahia, Sullivan, a gente sempre ouviu dizer que uma coisa é uma coisa, e não o que é dito sobre essa coisa. Uma vez eu estava assistindo um making-off dos Filhos de Gandhi, e aí começava esse making-off com vários historiadores e antropólogos e tal, e todo mundo justificando de onde surgiu a ideia do Filho de Gandhi. Aí um dizia, não, surgiu do sincronismo das culturas, ela surgiu da etimologia, da ligação da Bahia, não sei o quê, e num determinado momento lá, ouviram um dos fundadores do Filho de Gandhi, um dos veteranos lá, né? E perguntaram para ele, vem cá, como é que surgiu o Filho de Gandhi? Ele disse assim, rapaz, o Filho de Gandhi surgiu da necessidade da gente ir para o carnaval sem as nossas mulheres. Então, eu queria saber como é que surgiu essa vontade, essa vocação para que Sullivan começasse uma carreira de artista de teatro na Bahia. De onde veio Olha isso? só, eu acho que a minha vontade, né, que é um misto de vocação, de talento, de luta, porque quando você fala de fato de um artista preto nessa cidade de Salvador, que é a cidade majoritariamente negra, né, que é uma cidade majoritariamente negra e é a cidade mais negra fora da África, para além de um sonho, existe também uma força de resistência aí muito potente. Agora, eu desde pequeno sempre tive muito essa veia artística, sabe? Seja em casa, nas atividades, nos espetáculos que eu ia com minha mãe, nos lugares que eu frequentava, minha mãe também é artesã. Então a arte sempre teve muito dentro disso aí.
O que é curioso falar é que a minha formação foi sendo uma formação que eu não seria levado para isso, porque a gente tem esse paralelo aí, esse paralelo cultural, né? Essa falácia que a arte não é uma coisa que é para todo mundo, né? A arte não é uma coisa que todo mundo pode fazer. E por muitos anos, e por muitos tempos, por muito tempo foi assim, por muitos momentos foi assim também. E eu acho que eu estou aqui realmente para quebrar esses paradigmas e precisei também ter muitas referências. Sabe, o Bando de Teatro Lodum, foi uma casa que eu já passei, né? Fiz o Paió no bando, fiz Áfricas, Luiz Miranda, Grande Otelo, ou seja, eu precisei ter essas referências, enxergar essas referências, essa vocação. Porque a minha formação é técnica, né? Eu trabalhava em fábrica, eu trabalhava na indústria de vestuário, eu coordenava acabamento de indústria, eu vim do SESI, então assim, cursei um semestre de jornalismo, porque sempre querendo desviar dessa carreira artística por conta de todas essas outras questões, né? Da nossa sociedade, que sempre coloca as pessoas de pele escura em determinado lugar e a gente tem sempre que resistir um tantão a mais. Então, eu sempre digo que, para além da sorte, da vocação e do talento, existe uma resistência e uma referência. Que essa referência, na verdade, é uma referência pluralizada, né? Eu precisei me enxergar em vários e não desistir, e não esmorecer. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando eu tive a minha formação, minha primeira formação em teatro, foi no curso livre de teatro da UFBA, em 2013, mais ou menos. E aí, dentro desse curso, eu era uma exceção. Sabe? Então, assim, era um curso que, por exemplo, terminava meia-noite. Era um curso que terminava meia-noite, uma turma de 30 pessoas. E aí todo mundo pegava seu carro e ia. Na época, terminava meia-noite. Eu morava no Curuzu, na Liberdade, né? Ali do ladinho do Leaê. E eu pegava meu ônibus, chegava tarde. Às vezes o Curuzu tinha toque de recolher por conta da violência que invade a periferia. E eu não pude desistir, sabe? Ou seja, foi muito mais difícil. Porque eu sempre digo que a minha arte, o meu talento, é a continuidade de muitos que precisam me ver e querer ser também, sabe? Então, acho que tem uma beleza nessa história também. E foi a beleza que eu precisei ver em muitos outros. Em Lázaro Ramos, em Zezé Mota, Valdiné Soriano. Então, assim, é uma beleza referencial. Então, para além do sonho, existe toda essa continuidade. E aí você fala do filho de Gandhi, né? Você brinca, você diz assim, essa coisa essa necessidade dos homens se sentirem mais livres no carnaval. Tem tudo isso, né? De fato, a coisa do colar e tal. Mas, para além disso, tem essa resistência, por exemplo, que vem do terreiro de candomblé, né? Desses homens, desses alabês, que querem sair seus instrumentos, tocando Ijexá e descortinando os preconceitos. Onde toca muito Ijexá, que é um toque do candomblé, que é uma nação também de candomblé, e você, quando junta tudo isso, cria-se um paralelo revolucionário. Você está dizendo à sua gente que a sua identidade, ela, além de ser cultural, que é muito importante, ela também existem pessoas que consomem, né? E a gente, hoje em dia, falando de publicidade, por exemplo, é muito bacana entender isso, que para além da representatividade, existe o consumismo muito forte, né? Eis aí o Black Money, né? Eis aí Beyoncé, né? Whitney, Michael. E nós que estamos aqui, baianos, fazendo essa grande revolução, nordestinos, com certeza, e sendo aí essa cara tão bonita, justiça e revolucionária, como eu já disse. É isso, perfeito. É muita inspiração o que você passa para essa galera nova de atores baianos. Realmente não é fácil. Eu sempre digo ao pessoal aqui, os criativos da agência, que existe uma diferença entre o que a gente faz em publicidade, a criação em publicidade, e a criação da arte propriamente dita. Quando você olha uma obra de arte, o autor daquilo, ele simplesmente construiu ali, vamos falar de uma pintura, um pôr do sol. Então, ele deu a visão dele sobre aquele pôr do sol. Ele não está preocupado com como as pessoas estão enxergando aquilo, com a maioria das pessoas, se aquilo é um consenso. Quem se identifica com aquilo, com aquela arte, vai gostar e vai consumir de alguma maneira.
No nosso caso é o contrário, a gente tem que saber como é que a grande maioria das pessoas enxergam o pôr do sol, como é que eles vão se interessar por comprar aquilo e aí produzir dessa maneira. Você não elimina a criatividade, né? Você cria como um objetivo específico, né? Hoje a gente melhorou um pouco isso. O ator que faz a sua arte, como você, ele tem um recurso importantíssimo da internet para democratizar aquela sua visão, às vezes muito pessoal, e aí você vai ter um universo sem fronteiras de pessoas que consomem aquilo que você está fazendo, que se identificam com aquilo que você está fazendo, além de tudo, você fideliza aquele público, que ele tem a ver com aquilo que você faz, você não cria para o consumo, né? Como é que essa coisa da internet tem ajudado os atores? Como é que tem facilitado e aberto esses caminhos? Eu sempre digo que a gente fez um caminho inverso, né? E eu falo disso falando assim mais do que pluralizou assim mais as pessoas a conhecerem a minha história. Porque antigamente, qual era o processo, né? Era dos palcos para a TV e para o cinema, ou seja, palco, TV e cinema. Eu fiz um caminho inverso e não tão inverso. Porque eu já fazia teatro há um tempo, já tinha uma carreira bacana no teatro, já tinha sido indicada a alguns prêmios, prêmio Braskem de teatro, por exemplo. Já tinha uma carreira bacana no teatro. E aí fui gravar um vídeo na internet, no momento que a internet estava ganhando esse aceleramento, né? De visibilidade, sabe? Econômica também, bem forte. E aí foi um vídeo que, sabe, um engajamento orgânico, né? O vídeo de Júnior Manhã. E acabou que teve esse boom, que estourou, né? Então, mas eu já tinha vindo do teatro. E aí eu vim do teatro, tinha uma visibilidade legal, mas não tinha, sabe, de maneira nenhuma a visibilidade que a internet me deu. E aí eu fui para a internet e na internet eu ganhei um público muito maior para voltar e encher as plateias no teatro. E para depois disso continuar na internet e depois da internet ir para o cinema e ir para a TV. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente consegue hoje em dia mesclar. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande também com o que a gente consome na internet, porque senão a gente acaba não dividindo as coisas também. E eu acho bacana dividir. Porque, por exemplo, a gente tem o ator de teatro, a gente tem as performances na internet, né? Os blogueiros, enfim, os criadores de conteúdo. Mas a gente precisa entender também o lugar de cada um, né? Porque nem sempre o ator de teatro acompanha esse tempo na internet. A gente, hoje em dia, é muito obrigado a acompanhar. Eu acho muito bacana. Eu acho uma plataforma muito didática, né? Uma plataforma rápida, de engajamento, de conteúdo a todo momento, de novidade. Mas se a gente não esquecer das nossas bases, do livro, sabe? A gente vai ficar sempre no iPod, vai esquecer do livro, sabe? Vai para o smartphone e vai esquecer dos prefácios. A gente vai ficar no celular e vai esquecer de ir assistir uma peça de teatro, sabe? Então, assim, eu acho que para além do PDF de Shakespeare, precisa existir e assistir um espetáculo de sonho de uma noite de verão. Ver essa arte 3D, assistir um espetáculo de dança, assistir um espetáculo de música, porque senão a gente fica nessa graça momentânea que a internet nos dá e vai perdendo as nossas referências, sabe? Porque o que é que adianta você, por exemplo, estar vendo a publicidade ali maravilhosa, aquela garota propaganda, aquele garoto propaganda, e você não entende o que de fato está por dentro de tudo aquilo ali. E a mídia faz muito isso com a gente, né? Porque todo esse mundo que existe lá atrás, a gente também precisa conhecer e dar esse conhecimento, e proporcionar esse conhecimento, sabe? Então, assim, eu acho uma realidade muito cruel, a realidade da atualidade que a gente está vivendo. Mas eu acho maravilhoso isso também, porque dá voz a uma galera. Antes, a gente, na Rédea Curta, por exemplo, você sabe qual era o nosso boom de gravação? Nosso boom era esse aqui, ó. Era um fone de ouvido preso num cabo de vassoura, sabe? E hoje em dia, o Na Rédea Curta consegue ter uma equipe de filmagem, consegue ter um boom, consegue ter 2 câmeras, consegue pagar um profissional para cuidar das mídias sociais, consegue pagar um profissional para produzir o espetáculo, consegue pagar um profissional para produzir o canal, consegue pagar uma empresária,
consegue nos manter. E isso é muito potente, sabe? Porque traz uma força periférica, uma força baiana de humor que é nosso. Eu sempre digo, por exemplo, quando eu faço manhinha, eu não estou fazendo uma mulher. Eu estou fazendo eu estou interpretando o jeito e os recortes das minhas mães, de minha mãe, de minha orixá, de minha avó, o jeito que elas se comportam, sabe? Então acho que por isso sempre teve esse respeito, sempre tem, porque senão a gente faz uma graça em humor que fala mal da gente. E para falar mal da gente já tem muita gente que fala, né? Que escracha o nordestino, o baiano, o negro, a mulher, o gay. A gente precisa fazer um humor que enalteça as nossas realidades. Eu, por exemplo, nunca usei... Eu tenho personagens femininos, Maninha, Kwanzaa, mas eu nunca usei, por exemplo, um enchimento de peito, de bunda, porque eu acho que são estereótipos que foram colocando a mulher, principalmente a mulher negra, nesse lugar, né, estereotipado, nesse lugar marginalizado, que não é bacana. Porque eu acho que o personagem, ele está dentro da gente, dentro das nossas vivências. Então, aí você consegue mesclar as duas coisas, a teoria, o ensinamento acadêmico, mas lá. Porque você está aqui conversando e tal, e daqui a pouco sua mãe chega, olha, pega aí, eu quero agora, eu quero que você pegue. Então, assim, esse jeito de brincar vai ficando na nossa memória, vai sendo internalizado aos pouquinhos, e a gente vai construindo um arsenal aí, e um repertório de criatividade e de potência artística que eu acho muito precioso. Perfeito, perfeito. A gente já pode dizer também que você já é um veterano na propaganda, né? Você já fez comerciais para Havaianas, já fez comerciais para o G. Barbosa, tá com material recentemente do Frango Bujão, já com Maninha, interpretando Maninha. Então, assim, como é que você deu essa entrada assim, na publicidade? Como é que você chegou a começar esse trabalho? Olha só, a gente, quando fez o primeiro vídeo, né? Na época do Júnior Maninha, né? Na época não era na Rédea Curta, mas a gente fez um vídeo. Foi um vídeo assim que eu não ia fazer esse vídeo, porque na época eu estava com 3 espetáculos em cartaz, estudando licenciatura em teatro na UFBA, enfim, dando aula em uma ONG, ou seja, com a agenda bastante lotada. Mas fui fazer esse vídeo, que seria apenas um vídeo para fazer uma chamada para uma página de frases. Massa. Só que aí teve um boom orgânico que as pessoas começaram a compartilhar e daqui a pouco a gente estava fazendo o lançamento do Carnaval da escola, estava fazendo Carnaval da TVE, estava fazendo São João do Governo do Estado, estava fazendo Vem pra Bahia do Governo do Estado, eu estava indo para o Multishow, fazer o pré-Multishow de humor, sendo que eu nunca tinha feito stand-up na minha vida. Então eu acho que isso, desse consumismo, sabe, imediato, e que não é imediato, é o que as pessoas querem ver também, sabe? E a internet obriga a gente a isso, a estar sempre pesquisando, vendo referências e tal e tal. E tem uma coisa muito bacana, porque o riso, chega uma hora que você fala assim, poxa, isso é engraçado. E a internet está provocando muito, muito a gente nisso aí. Isso é engraçado. Mas será que isso vende? Eu acho que a gente tem uma característica muito baiana. E o baiano é muito respeitado no mundo todo. Por esse jeito particular de ser, sabe? E o baiano vende muito, né? A gente tem estrelas aí no mundo todo. Tem isso, por exemplo, que o baiano não nasce, o baiano estreia. Que é bacana, mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque senão a gente tem que fazer o show business sempre. Mas a gente consegue ir adentrando a todos os universos. E a nossa arte consegue, de fato, ser esse boom transformador. Então, todo mundo quer essa arte. Então, eu acho assim, que a gente está fazendo essas propagandas todas, havaianas, como você falou, escola, governo e tal, e várias outras que a gente já fez e faz, supermercado, G. Barbosa, móveis e tal, tem isso, de fato, dessa identificação, sabe? A identificação do humor. Parece com minha mãe, parece com meu filho, ou eu também, sem personagem, né? Você se parece com um dos meus. Tem essa identificação. E a gente fez um trabalho, por exemplo, inverso. A gente criou essa identificação muito forte na Bahia para
ir se espalhando aos pouquinhos, sabe? Esse boom primeiro local, esse boom primeiro regional. E a arte baiana tem muito disso normalmente, né? De você, de fato, ir se espalhando e agregando o seu valor, né, e o seu reconhecimento na sua terra. Eu acho isso bonito dentro disso tudo. Eu falo sempre de Mainha, porque eu acho Mainha um personagem muito plural, sabe? Eu vou no Recôncavo Baiano, eu sou parado na rua. Eu estava no Prêmio Multishow de Humor, as pessoas enlouquecidas para tirar foto quando terminava no Rio de Janeiro. Sabe? Salvador, Cajazeiras, Itapuã, sabe? Patamares. Porque tem isso de ser as mães e tem isso também de ter essa resistência muito forte dessa identidade, sabe? O jeito que se arruma, o jeito que fala. E revisitar esse lugar que é muito nosso e que a gente não pode perder. Porque quando a gente fala de verdade desse jeito peculiar de ser baiano, de ser nordestino, né? E de ser artista nesse lugar, a gente fala das nossas referências. Então, quando você vê um artista na publicidade e que você fala assim, poxa, esse menino é baiano, não é pelo sotaque, é porque você reconhece no corpo que ele já fez uma capoeira, que ele sabe tocar um atabaque, que ele tem uma ligação com a religião de matriz africana, ou que ele tem uma ligação com o sincretismo, com as referências da sua terra, com o lugar, de fato, com o lugar que está inserido naquele habitat. Sabe? É meio metafórico, mas eu acho que para a gente, de fato, chegar lá e fazer essa publicidade se encantar muito pela gente, tem que ter referência. Eu acho que a palavra é referência. Porque senão a gente vai estar sempre rindo pelo riso, apenas pelo riso, vendo apenas por ver e não por querer conhecer. Eu acho que não é convencer, e sim conhecer mais. Perfeito, é isso mesmo. Agora, assim, além da referência, além da identificação, além da importância e do recall que o humor gera, né, e principalmente na publicidade, eu acho que tem uma angústia que é comum entre o redator publicitário e o autor de teatro, que é aquele desafio da página em branco. É aquela coisa de você ter que fazer um texto e você tem prazos também para fazer. Como é que essa rotina de fazer os roteiros, como é que você lida com isso, Sullivan? Você faz seus roteiros também? Você faz isso? Olha, eu acho que a minha vida é um próprio roteiro. A minha vida dá um roteiro muito louco, assim. Eu acho que desde sempre, sabe? Desde todos esses acontecimentos e dessas lembranças que vão vindo e da própria loucura que é você ser ator. Porque para você ser ator, você tem que ser louco. Todas as profissões você tem que ser um pouco louco e ser apaixonado. Mas para você ser ator, você tem que ser louco. Porque para você ser ator, logo no início, né? Não dá dinheiro nenhum. No meado, às vezes, também não. Você tem que resistir, criar estratégias para que dê e tal. Mas, para além disso, a gente faz loucuras. Às vezes, a gente faz 2 espetáculos no mesmo horário. Sai de um e entra no outro. Sabe? E é uma loucura. Às vezes, você pega um texto, o texto está aqui, né? Você recebe o texto uma semana antes. Chega um dia antes, liga o roteirista ou liga o diretor. Ah, mudou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mudou seu texto todo, você tem que dar o texto no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Que beleza! Sabe? Tem essa loucura, às vezes, de chegar e dizer assim, olha, isso aqui que você vai beber é uma delícia. E você tá bebendo, não é bom. Sabe? E você tem que fingir essa normalidade. Mas, assim, eu acho que quando você brinca desse roteiro, né? Eu acho que ir escrevendo tudo isso é também uma experiência das vivências que a gente vai passando, sabe? Por exemplo, eu aprendi a fazer o meu personagem de uma maneira muito bonita, no Bando Teatro Lodum, que sai do bicho, né? E aí o bicho, por exemplo, galinha ou ema. Aí essa galinha e essa ema vai se internalizando no seu corpo, o jeito de falar, o jeito de andar, e você vai criando seu personagem, e através disso aí você vai criando o roteiro dele. Às vezes eu uso isso, mas às vezes eu uso muito a observação. Por exemplo, eu tenho um monólogo chamado Kayala. Tem uma personagem no monólogo que é uma evangélica extremista, mas que ela não é vilã. E é vilã ao mesmo tempo.
E aí, para descobrir, porque isso só quando o espetáculo voltar, para vocês assistirem. E eu fiquei muito tempo observando esses evangélicos na rua, no ônibus, no ponto de ônibus, eles pregando, sabe? Na porta das igrejas, o jeito que anda, o jeito que pega na Bíblia, o jeito que olha, o jeito, sabe? Então, assim, tudo que eu via, eu ia pegando. Às vezes eu pegava um ônibus para ir analisando o percurso dele todo, o que é que ele fazia. E aí ia anotando tudo que ele falava, o jeito que ele se comportava, o jeito que ele se comunicava, e assistir. Então você vai anotando. E você vai aprendendo a roteirizar, porque artista tem que saber fazer tudo. O maquiador não vai todo dia. O figurinista, às vezes, chega com figurino atrasado. Na hora de fazer o espetáculo. Então você tem que ter um sapato extra, você tem que ter um figurino extra, tudo reserva. Teve uma vez que eu fui apresentar um programa no Multishow, eu tava gravando Treme Treme. E aí, na segunda pirueta que eu dei de manhã, o sapato de lá do figurino, né? Do Multishow, da Globosa, o salto quebrou. Eu tinha 3 saltos reserva na mala. Entendeu? Ator baiano, profissional. Ator baiano. Assim, eu uso unhas postiças, né? Quando eu faço personagens femininos. E aí, mãe, é muito estirilepe. E aí, na segunda batida de mão que ela deu na perna, as unhas soltaram. 3 unhas. O programa é gravado ao vivo com plateia. Eu sei que eu senti as 3 unhas aqui, né? Eu aqui botei a mão para trás, atrás das costas, e gravei a cena toda com a mão para as costas. Parecia uma galinha. Ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás. E aí, quando terminou o programa, o diretor falou assim: mas Sullivan, que movimento incrível que você fez na cena hoje. Você nunca gravou um programa tão bom como esse. Aí eu peguei e falei assim: você achou? Ele disse: você estava com um molejo diferente, um requebrado diferente, uma coisa assim, se mexendo, mais espontâneo. Eu disse assim: eu estava estudando tanto esse movimento, fazendo assim, uma coisa, sabe? Até a Débora Coco eu estava assistindo esses dias, porque eu acho importante a gente colocar isso na televisão. Mentira, que foi por causa da unha que eu tava todos me sacudindo por causa disso. Então, assim, é fazer desses obstáculos um espetáculo. Como dizia Guimarães Rosa, o sapo não pula por boniteza, pula por necessidade. Por necessidade. Uma vez a gente foi gravar um comercial aqui na capital que era muito engraçado. Foi na época que as gráficas rápidas estouraram, assim, todo mundo tinha muita necessidade de imprimir aquilo que criava em casa e tal. E aí o roteiro era mais ou menos assim, era um casal de coelhinhos transando, e o coelhinho virava para a coelhinha e dizia assim: vai ser bom, não foi? E aí dizia: a gráfica tal, a gráfica mais rápida da cidade. Aí até aí tudo lindo, o roteiro montado e tal, e aí sobra para a produção. A produção sai para montar o cenário e, né, encontrar os atores. E o produtor passa 2 dias na rua, volta e diz assim: olha, encontrei o ator perfeito, encontrei um coelho que atende pelo nome. O nome do coelho é Emílio Ramírez. Você chama Emílio, ele diz: coelho perfeito. Aí isso, pô, o coelho tá perfeito, porque o resto do coelho é móvel. Né? Aquilo ali é o dia a dia dele, ele vai botar para fora. E aí monta o cenário todo para a noite, refletor, guarda-chuva na vitrine ali da gráfica para gravar e tal. Quando eu chego no outro dia na agência de manhã, o produtor está arrasado, cada olheira enorme. Eu disse: o que aconteceu? O coelho broxou. Emílio, é tudo que você não pode esperar de um coelho, né? Do coelho, exatamente. Exatamente. E ele tem que se virar. Eu tive uma outra experiência interessante, quando você falou da dificuldade do ator baiano e do começo, de como é difícil, né, fazer teatro. Eu fui muito jovem, assim, tinha uns 18 anos, no máximo, diretor de um clube social, um clube importante na cidade de Feira de Santana, que era o Clube de Campo Cajueiro. E lá, a média de idade assim, da diretoria era tipo 70 anos, eu tinha 18. Então, tudo que fugia do normal, tudo que era complicado, tudo que não era, que era mais heterodoxo, assim, vinha para mim, né? Eu tinha que resolver ali e fazer meio que um intercâmbio com o pessoal. E a gente tinha um salva-vida no clube chamado Oswaldinho. O Oswaldinho era carioca e tal, e era ator, veio para a Bahia. E aí o Oswaldinho resolveu fazer uma peça de teatro onde trabalhavam os funcionários do clube. Ele montou ali o elenco com os funcionários, um roteiro que ele já tinha e tal, vendeu a ideia para mim, disse: tem que fazer. Eu falei: beleza, Oswaldinho, vamos fazer.
Aí convenci a diretoria, uma dificuldade danada, e vamos fazer a peça. Já estava tudo assumido, a peça ia ser uma quinta-feira. E aí, na terça, me veio a ideia, deixa eu dar uma lida no roteiro de Oswaldinho. E o roteiro de Oswaldinho era um roteiro, uma peça, um enredo policial, mas era uma tragédia total, porque todos os atores eram assassinados, todos morriam, todos. E acabava a peça num monólogo e Oswaldinho se suicidava. Então acabava. E o problema é que no elenco estavam todos os atores do clube. Não sobrava ninguém. Aí eu chamei o porteiro. Eu disse, Bola, você tá na peça. Não pode, você é um porteiro. Alguém tem que... Pelo menos a portaria tem que estar funcionando. Senão, mas eu morro logo. Eu entro, morro rapidamente e volto aqui para a portaria e a gente continua. E tinha um garçom também. Aí já foi uma improvisação do Oswaldinho. O garçom trabalhava na peça e ele comprou um blazer novo para estrear na peça, um brasão bonito aqui. 10 minutos de peça mataram ele e se recusou a sair. E ele não saía. E aí o descarregou o revólver dele e ele não morria porque ele achava que a produção dele estava muito curta. E ele terminou sendo morto por sufocamento. Né? Saiu ali. Mas a peça saiu. Foi muito legal. Né? Mas você via ali muita gente que tinha vontade, que queria fazer, mas a dificuldade realmente de começar é muito grande. Eu imagino o que é o esforço para se começar uma carreira dessa. Mas vale a pena, né, Silvia? Vale, eu acho que é isso assim que você falou, dos obstáculos, né, dessas dificuldades e do improvável. Você fazer do improvável uma história e construir sua história através disso é muito importante, é muito bacana. E é preciso exaltar essas histórias, sabe? Essas vivências que vão narrando de verdade esse ser destinado a algo, né? Como a gente falou no início, essa vocação, esse talento e esse misto de resistência e potencialidade. Então, eu acho que isso é muito precioso, sabe? Entender tudo isso. Entender, por exemplo, a sua história antes da comunicação, antes da propaganda, antes da publicidade. O que lhe levou a ser esse profissional. O que lhe levou a sonhar desse jeito. Porque o que é a vida se não sonhar? O que é o ser humano se não esperançar, né, outras vivências a cada dia? Eu acho isso muito bonito, muito poético também. Salve Luiz Gama. Poético e verdadeiro. Você não vai conseguir fazer muito bem, você não vai conseguir se destacar, você não vai conseguir ter um algo mais se aquilo que você faz não é o que você gosta. É fundamental. Hoje a gente consegue isso com uma certa dificuldade ou com uma certa facilidade, são os recursos que a tecnologia nos traz, mas, por outro lado, também ficamos sujeitos a armadilhas, mas, enfim, isso é da vida. E o humor na propaganda? Como é que você enxerga isso? O Sullivan é um grande ator, é um grande comediante, é um cara que naturalmente faz as pessoas rir. Isso está nele, não é um ator de comédia, ele é a vida dele, ele transforma isso e traz isso para as pessoas. Quando a gente leva isso para a publicidade, a gente leva com um objetivo muito específico, né? Em compensação, provavelmente não existe um recall maior na publicidade, um recall maior de lembrança na cabeça das pessoas do que o humor, do que o rir, fazer rir e rir. Eu acho que grandes sucessos, grandes marcas da publicidade foram construídas com base no humor. Acho que cabe para qualquer marca, cabe para qualquer empresa, se isso for bem trabalhado. Você ajuda também a essa construção junto com o desenvolvimento dos roteiros, né? O ator Sullivan também desenvolve esses roteiros. Eu tenho muita curiosidade em relação a isso, sabe, Silvia? Como é que você faz para lidar, por exemplo, com a publicidade do ponto de vista de ser focada no produto, de fazer aquele produto vender, de fazer dar resultado, e ao mesmo tempo, de uma forma natural, de uma forma vocacionada como ator, quando você tem que escrever roteiros? Olha só, normalmente, falando de muita gente legal na live, dando bom dia, aparecendo, tem muita gente também que já entrou, já saiu, que está aqui. Enfim, né? Café da manhã. Hoje é café da manhã com a gente.
Literalmente, propaganda e arte hoje. Assim, quem escreve, falando de Júnior Manhã, né? Quem escreve muito por Na Rede Curta é Thiago. Inclusive os roteiros. Thiago que faz Júnior, né? O filho de Manhã. Agora, assim, as outras coisas que eu faço, muitas coisas eu que roteirizo também, tá? A gente vai sempre dividindo, brincando com isso. Thiago sempre fala que eu vou ditando a história e ele vai amarrando, né? Vai pegando as referências e ele vai fazendo toda essa criação, essa organização. Mas eu acho que o bacana disso tudo, de você fazer essa propaganda, é você ir entendendo esse humor e deixando fluir. E quando você é ator de teatro, na televisão, na propaganda, tudo flui muito forte de uma maneira louca. Por exemplo, eu me lembro que teve uma vez que a gente foi fazer... a gente estava gravando Vem Pra Bahia, do governo do estado. Aí a gente fez Morro de São Paulo, Lençóis, Ilhéus, Salvador e Chapada Diamantina. Quer dizer, Lençóis, né? Chapada Diamantina. Releva essa informação. E aí, o que acontece? A gente fazendo isso, tem em Morro de São Paulo, tem uma tirolesa, né? Altíssima. Não sei se você sabe qual é. Altíssima essa tirolesa. Eu fui obrigado a pular dessa tirolesa. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não sabia que eu tinha medo de altura nem de tirolesa, porque eu nunca tinha ido numa tirolesa tão alta como essa. Então, assim, eu estava de manhã, porque manhã desce a tirolesa, e aí eu descia com a câmera na mão, né? Eu acho que eu estava no capacete, filmando essa cena. Não, na hora que eu de manhã, na hora que o menino começou a amarrar o cinto, né? Colocar a proteção, né? Enfim, a periculosidade que utiliza, né? Eu comecei a ficar desesperada, porque ele faz numa rapidez uma coisa que ele daqui faz assim, ó. Pronto. Você vai descer aquela altura toda, uma coisa que ele faz muito rápido. E eu já tinha assinado aquele atestado. Para mim, aquilo ali é um atestado de óbito. Deus é mais. Então, assim, eu já estava nervosa ali. Então, aquilo ali virou uma cena que nem tinha o desespero de manhã descer aquela tirolesa altíssima, entendeu? Então, eu já estava ali, eu digo, ai, meu Deus, não quero, não. Aquilo ali era eu já, que estava já se transformando no personagem e potencializando esse medo que virou uma comédia. E isso vai acontecer, entendeu? Sei lá, tem uma vez que a gente estava gravando com o G Barbosa. E aí tinha uma sessão, aí a gente tinha que gravar uma coisa com o G Barbosa, e tinha uma sessão que só tinha a voador, né? E aí, Júnior, né, o filho, toda hora pede uma coisa cara, mãe, mercado, não sei o que, não sei o que. A gente já tinha gravado a cena umas 5 vezes. Porque tinha uma hora que a Marta tinha aparecido, que era para aparecer e tal, e aí ficava nesse lenga-lenga. Aí eu sei que tinha uma sessão que tinha tanta voador, eu já tava nervoso. Aí eu peguei o voador assim, né, e fazendo manhã. E aí eu peguei o voador e falei, você vai comer aqui, olha voando, olha o voadorzinho, olha o voador voando. Então, assim, aquilo ali virou uma cena engraçada que se tornou o que valeu no vídeo, sabe? A gente, quando foi gravar também Havaianas, a gente tinha uns cantores, tinha uns que estavam meio nervosos. Então, assim, a gente brincava com as peculiaridades deles, assim, sabe? E isso que existe, que eu acho que é uma magia muito... E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado mesmo, que eu acho que é do ator de teatro, porque o ator de teatro, ele sabe quando a plateia tá boa e quando não tá. Porque tem plateia que não dá uma risada. Imagina você fazer um espetáculo de sábado e domingo. A plateia de sábado se mija do início ao fim de rir. Chega domingo, é o mesmo espetáculo. A plateia toda assim. E você não pode se desconcentrar. Não pode gritar nem perder sua voz, achando que você que não está dando o texto certo. Sabe? Não pode, por exemplo, fazer piadas deslocadas, nem falar de coisas absurdas, nem xingar. E eu acho isso muito bacana. Eu, por exemplo, sempre me preocupei em fazer humor que não xinga. Primeiro, porque eu detesto palavrão. E segundo, porque eu acho que marginaliza muito a nossa história. Sabe? Então, eu acho que tudo isso vale a pena. E aí, quando você joga isso na propaganda, é uma escolha bacana. E, às vezes, é isso que vira roteiro. Às vezes, você vê uma coisa, não sei o quê. E aí, o editor, a agência, vocês da propaganda, que se virem para fazer os cortes. O que era 5 minutos vai ter 10.
sabe? E o cliente que se vire, que queira os 10 ou então de vida, de 5 em 5 e pague 2 cachês. Mas esse é um bom problema, né? Quando você tem essa quantidade de coisa para editar, para cortar e para usar, é um problema maravilhoso. É fantástico. O humor na propaganda, eu me lembro de uma história fantástica. Eu não me lembro onde é que eu vi, quem me contou isso. Mas alguém tinha feito uma viagem, tinha visitado um cemitério. E ele notou uma característica desse cemitério totalmente diferente de tudo, que tinha nos túmulos, muitos túmulos, tinha assim a legenda. Aqui jaz João Parker, das canetas Parker, que até hoje continuam sendo vendidas, não sei aonde. Aqui jaz Pedro Ferreira, da camisaria Ferreira, que funciona há 50 anos na rua, não sei o que, tal. E aí esse cara levou a ideia para a cidade dele, disse, pô, fazer isso no cemitério é um sucesso, é fantástico, a gente aproveita aquilo para... E aí ele leva para a cidade dele, e logo na entrada faz um túmulo grande, um mausoléu bonito, e escreve lá, aqui não jaz ninguém. Não jaz ninguém porque ninguém morreu. Ninguém morreu porque ninguém nasceu. Ninguém nasceu graças às camisinhas Oliveira. Às vezes você brinca com o humor também na propaganda. Para o além túmulo, isso fica para sempre. Tá, tem que usar. Tem que usar o humor, porque o humor está em tudo. O humor está em tudo, né? Então, assim, tá em todas essas referências, E às vezes o humor vem muito do nervosismo, né? Enfim, assim. Eu vejo as coisas assim, enfim, né? Eu acho importante também. Tem vários artistas aqui na live hoje. Tem Yama, do Ilê. Tem Sereia, que entrou e tá aqui também. Tem Aqueran, Thiago. Tem uma galera aqui. Eu acho assim, que dentro disso tudo, o humor vai construindo, vai narrando essas histórias, porque tudo com humor fica mais bonito, eu acho. Sabe? E o humor é dificílimo de fazer. Porque imagine você, às vezes, muitas vezes, né? Você recebe várias porradas assim da vida, né? E você precisa dar um nó em pingo d'água e reconstruir essa história. E fazer isso como se nada tivesse acontecido, sabe? E tirar a piada, tirar o riso, às vezes, de lugares assim improváveis, sabe? Agora, quando você alia, aí eu vou te dizer, é complicado você fazer humor com propaganda. Porque o humor é sempre muito dúbio. Sim. O humor, você sempre vai dizer assim, será que é? Será que não é? Teve uma vez mesmo que a gente fez um trabalho com um cliente. Eu até gosto dele assim como pessoa, sabe? Mas ele, como cliente, não aprovava nada. Um A que falasse fora do lugar, um artigo que tirasse e trocasse pela preposição, ele mandava voltar. Aí eu já estava nervoso. Eu já estava saindo do personagem, né? Eu tenho isso de ser Stanislavskiano, né? Com a mistura também de Brecht, de sair do lugar e estar do lugar e fazer essa referência, viver esse personagem e internalizar ele de fato. Ou seja, quando eu tô de personagem, eu tô de personagem. Se eu tiver de coranza, eu tô de coranza até o final. Só se eu estiver cansado que eu saio. Se eu tiver de manhã, aí eu tô subindo aqui a escada com a mão assim no corrimão, né? Aí a pessoa tá, eu tô aqui com o olho fechado de manhã. Aí quando eu tiro a roupa, eu saio do personagem. Sabe? Eu acho bonito isso. Então, assim, esse cliente, para passar, tudo ele via um defeito. No momento, eu dei umas 3 respiradas fundas, porque a gente, às vezes, fica nervoso, né? Porque imagine você querer que a pessoa troque uma preposição pelo artigo, falar até do adjetivo que você usa, e o pior, do adjunto. Eu disse, pronto, que isso aqui é uma redação de Enem. Mas aí você precisa manter o equilíbrio, porque é um trabalho, e aí, eu acho que é aí que entra o profissionalismo. Você saber mesclar e juntar a técnica com a intuição. E saber ganhar não só o produto, não só a marca, mas como cliente. Porque eu acho que na propaganda, pra gente que é ator, não sei pra vocês assim que fazem essa gestão e que comandam esse barco. Mas pra gente, enquanto artista,
tem duas paradas, que é você vender bem para o cliente e para o público. Porque o cliente, às vezes, tem uma visão de 1960 daquela senhora que tem que ver, tem que gostar, e do que ele conhece da empresa, e de tudo que ele conhece de publicidade, e de tudo que ele conhece que ele quer. E o público tem que ser o que ele vai gostar, que ele veja e queira consumir. Então, assim, são duas paradas completamente diferentes e opostas, e que ao mesmo tempo se juntam, e que fazem uma bagunça na cabeça da gente. Sabe? Porque às vezes você não pode improvisar, você não pode meter uma coisa que você metia antes, um caco, como a gente fala, né? Caco é esse rabichozinho do texto, e fazer coisas diferentes, porque tem que estar tudo muito amarradinho no tempo, na luz, um olho, uma sobrancelha, e não sei o quê. Então, assim, eu acho complicado, mas ao mesmo tempo eu acho incrível, né? Porque é a publicidade, né, que remunera o artista melhor no mundo, de tudo hoje em dia, né? Então, assim, se tem o show, tem a publicidade. Se tem a venda, tem a publicidade. Se tem um espetáculo, tem a publicidade, seja ela qual for. Seja ela no flyzinho do espetáculo, e precisa se ter uma organização gráfica dentro daquilo, né? Ou seja, na propaganda de tudo que você faz. Você precisa ter essa noção do que você vai dar ao seu público. E eu acho isso muito potente, sabe? Muito, muito, muito potente. Eu acho que deve se bater palmas e se exaltar. Elas se complementam, né? O espetáculo, o show, é o que tem, é o que leva a audiência, é o que faz as pessoas, é o que prende a atenção das pessoas, é o que leva a audiência, é onde está o público. A propaganda é o recado que você dá naquele momento. O segredo é você enxergar que o que o público quer ver não é simplesmente a mensagem comercial, o recado para comprar. Ele quer se identificar, ele quer dar risada, ele quer se divertir também com aquilo, e você tem que fazer parte disso. Acho que se complementam as duas coisas. Poxa, Suzana, é uma pena, mas o tempo da gente está acabando. Eu queria ficar conversando mais tempo, mas enfim. Maravilhoso. Não tenho como. Queria agradecer muito, muito mesmo você ter vindo. Foi super bacana, sabe? Compartilhar assim, suas experiências com a gente. Muito, muito legal. Queria agradecer também a todo mundo pela audiência. Eu fiquei aqui várias vezes tentando agradecer algumas pessoas que participaram. Nunca dava tempo, porque sempre surgia alguma coisa, mas muito obrigado a todos vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente. Queria também falar para vocês acompanharem a próxima edição do Tamo Junto, vai ser dia 15, terça-feira que vem, com a nossa presidente, Vera Rocha. Ela vai receber Augusto Cruz, advogado e professor, para falar sobre um tema... Ela tem nome de presidente, viu? Tem nome de presidente. Vera Rocha, quando fala Vera Rocha, né? Vera Rocha. Vera Rocha vai falar aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Propaganda, com o advogado Augusto Cruz. É um tema que também preocupa a gente, né? Nem sempre a gente pode dizer tudo que a gente quer, como a gente quer, e temos que tomar cuidado com coisas que a gente não está nem pensando. Vale a pena ficar ligado nisso também. Sullivan, abração. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. E vamos nos falar. Se abraçar e trabalhar junto. Com certeza. Vamos sim. Obrigado. Obrigado a você pelo convite. Dê um cheiro em todo mundo aí. Um abraço. Jogue muito trabalho. Tchau, gente. Tchau.